Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a economia da América Anglo-Saxônica, mais especificamente a economia dos Estados Unidos da América e do Canadá. E para a gente poder iniciar essa aula, a gente pode dar uma analisada nesse mapa que a gente chama de mapa de anamorfose, onde as formas, né, sofrem mutações de acordo com o número que se quer retratar. Nós estamos falando então de economia através do produto interno bruto, o que a gente chama de PIB, né? E a gente pode ver que alguns países sofrem alterações dentro dos seus territórios, o que significa que as suas economias são muito importantes dentro do cenário. E outros sofrem deformações, né, em relação à diminuição do seu território, o que significa que suas economias são bastante precárias. E a gente pode ver aí a predominância dos Estados Unidos dentro do cenário, dentro dessa imagem. A gente vê aí dois grandes países dominando o cenário, né, Estados Unidos e China, e a gente pode perceber que são as duas maiores economias, né, da atualidade. A gente pode perceber também que alguns outros países têm seus tamanhos, né, diminuídos em grande proporção, como é o caso do Canadá, por exemplo, né, o fato de sua economia não ser tão importante assim, né, apesar de termos índices de desenvolvimento humano bastante elevados dentro do Canadá, em relação à economia, à produção, né, do produto interno bruto, que a gente chama, né, o Canadá não está entre os primeiros países do mundo. Né? E nós podemos perceber aí algumas outras questões, outras regiões também, como por exemplo a África, né, e seu tamanho completamente deformado, né, nesse mapa. Nós podemos perceber também a importância de alguns países da Europa que aparecem, né, na centralidade do mapa aí, com tamanhos, né, territórios muito maiores que são na realidade, o que explica basicamente a sua importância no cenário global em relação ao PIB, a produção de capital interno, de dinheiro feito dentro desses países através de indústria, comércio, serviços, agricultura, pecuária, entre outras questões. Então, para a gente iniciar essa aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a história, né, e o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, né, para depois a gente analisar um pouquinho das questões internas dos Estados Unidos e no final da aula a gente falar e terminar a aula com um pouquinho de uma análise sobre a economia do Canadá. Então, para a gente poder entender um pouquinho da história da economia dos Estados Unidos, a gente tem que retomar, né, fazer um pouquinho de geohistória, ou seja, retomar um pouquinho o passado, né, e entender como é que os Estados Unidos vai se tornar, né, esse país mais importante, tanto no cenário econômico, né, como também no cenário geopolítico. Obviamente, lembrando, né, que a economia é um dos fatores importantes dentro da geopolítica, né, mas não é o fator primordial. Né? Nós temos países que não necessariamente são extremamente ricos, mas têm importância no cenário geopolítico, né, por diversas outras questões, né, questões bélicas, né, ou seja, a quantidade de exércitos que tem, né, a importância das armas. Nós temos a importância, por exemplo, de alguns recursos, como por exemplo o petróleo, como no caso do Oriente Médio. Né? Então nós temos dentro do cenário geopolítico que a gente chama, né, da disputa, né, entre ações entre os estados, entre os países, é necessário ter poder de influência. E os Estados Unidos é o maior influenciador do planeta, não só apenas em relação à economia, mas também em relação ao seu poderio bélico, seu poder do exército, né, das forças armadas. E para a gente entender como é que isso se dá, a gente tem que fazer uma análise, como eu já disse, histórica. E a gente, como é que isso vai acontecer? Né? A gente está falando ali de uma política que a gente chama de imperialista, ou seja, os Estados Unidos, né, a partir do momento que se tornam independentes, né, e depois tem aquela sua guerra da secessão, aquela guerra civil interna, e eles se tornam independentes, unificados, né, sobre uma mesma constituição, sobre um mesmo governo e sobre as mesmas diretrizes políticas e sociais, né, ele começa a voltar seus olhos para fora de seu território. Primeiro ele resolveu as questões internas, o que a gente chama de um momento de isolamento ou um momento isolacionista dos Estados Unidos, para depois ele começar a olhar para fora. E aí, quando ele começa a olhar para fora, né, nós temos uma política que a gente chama da política do Big Stick. Né? O Big Stick seria o grande porrete, né, que foi implementada pelo Theodore Roosevelt, né, ali no início do século passado, né, e basicamente ele quer reafirmar, né, a influência dos Estados Unidos no continente americano, principalmente porque os Estados Unidos foram um dos grandes influenciadores, né, não só nas questões das ideias, mas nas questões políticas das independências dos países da América que eu digo América Latina. Por quê? Porque os Estados Unidos gostariam de que esses países rompessem as ligações comerciais, principalmente com a Europa,
né? E aí, como eles estavam extremamente atrasados devido ao processo colonial e tudo isso, né, eles precisariam comprar de alguém. Já que não comprariam da Europa, comprariam de outro país, né, que pudesse vender. E quem é esse país? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham um interesse muito grande em controlar a América Latina, né? Então, essa ideia do continente americano, ou seja, eles tentavam fazer com que as suas vontades fossem feitas, tanto de forma pacífica, através da política, da concessão, né, do comércio, através também da força. Então, os Estados Unidos, ao longo de toda a história do século passado, né, os Estados Unidos fez a sua vontade prevalecer dentro da América, seja através das questões econômicas, seja através da força, do uso da força. Então, durante todas as... Como é que isso... E no cenário global? Então, dentro da América, a gente está nesse processo aí, pós-independência dos países da América Latina, né? A consolidação dos Estados Unidos como o maior parceiro comercial da América como um todo e por ser o mais importante, mais rico de todos, né? Dominando as ações na América. E no cenário geral, no planeta como um todo. Então, durante as duas guerras mundiais, enquanto os países europeus se destruíam, né? Guerras, bombas e tal, né? Os Estados Unidos se tornaram uma grande potência, por vários motivos. Primeira questão importante é que eles foram fornecedores de produtos básicos para abastecimento da população. Enquanto as indústrias, né, dos países europeus estavam preocupadas em fazer armamentos e mantimentos para a guerra, né, a população continuava precisando de coisas, de produtos, né, de insumos. E os Estados Unidos, por serem uma das únicas grandes nações fora da Europa a serem industrializadas, né, os Estados Unidos se tornaram esse grande vendedor. E, obviamente, né, lucraram muito com isso. Outra coisa importante é que os Estados Unidos sempre foram, desde o início de sua história, né, grandes produtores de equipamentos militares. E, obviamente, durante um período de guerra, a compra desses equipamentos militares americanos foi bastante alta, o que gerou muita renda. Os Estados Unidos, então, lucraram com a venda de mantimentos para a Europa, mantimentos para a população em geral e armas para os exércitos. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos já eram a maior economia do mundo, mas já não eram a maior potência do mundo ainda. Por quê? Porque existiam ainda países como França e Inglaterra que tinham um vasto império colonial, ou seja, principalmente nas regiões africanas e alguns países da Ásia. Ou seja, Inglaterra e França ainda tinham colônias no século passado. Então, a gente precisa entender que os Estados Unidos só vão se tornar a principal potência a partir do momento que, além de ser a economia mais forte, também ter maior poder de influência sobre todos os territórios, coisa que ele ainda não tinha nesse primeiro momento. E aí, no final da Segunda Guerra Mundial, então a gente já caminha para a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já haviam acrescentado ao seu poder econômico um poder militar de destruição jamais imaginado, ou seja, eles vão se fortalecendo, né, principalmente em relação à tecnologia de guerra, né? E aí ele começa a fazer frente. Por quê? Além das questões econômicas, né, ou seja, do poder de barganha comercial através da conversa, né, do acordo comercial, os Estados Unidos agora também têm um poder de intervenção. Eles podem, se você não aceitar as minhas condições comerciais, eu posso fazer você aceitar as minhas condições na base da força, né, porque eu tenho força para isso. E aí os Estados Unidos se tornam a principal potência porque, além da questão econômica, eles agora também são os mais fortes no sentido bélico da coisa, no sentido de forças armadas, né? E todo esse processo, né, que a gente está falando, que era um movimento, lembra, de isolamento no início e agora de expansão do poderio americano por todo o planeta, né, fica muito evidente depois da Segunda Guerra Mundial no processo de Guerra Fria, onde o presidente Truman, através da doutrina Truman, né, ele diz que, basicamente, os Estados Unidos podem e vão intervir se encontrar qualquer ameaça externa ou interna, né? E aí, nesse momento de comunismo, mas na verdade ele está falando de interesses americanos, até mesmo de capitalismo. A questão dele, na verdade, ele maquia, né? Pode falar como que se era uma intervenção contra o comunismo, mas se alguém praticasse capitalismo e um capitalismo que fosse contrário aos interesses americanos, eles também poderiam intervir, né? E essa era a ideia, ou seja, os Estados Unidos agora é tão forte, né, e manda tanto, né, nos países do planeta inteiro, que se alguém fizer algo que nós não concordemos, nós vamos intervir, né? E aí essas ameaças, né, que eles falam, qualquer ameaça americana, a gente está falando de ameaças no âmbito geral, ameaças que possam intervir os ganhos dos Estados Unidos como Estado, das empresas privadas americanas, dos grandes empresários americanos que têm poder de influência dentro do governo. E aí eu coloco aí, só para vocês terem uma noção, esse mapinha aí dos anos 90 para cá, ou seja,
o número de intervenções militares ou de exércitos e bases militares dos Estados Unidos no planeta. Nenhum outro país tem tantas bases militares. E essas bases militares têm uma função: garantir que os interesses americanos sejam resguardados, sejam protegidos e sejam cumpridos, né? Ou na base do diálogo ou na base da força. Obviamente, o exército, uma base militar, ele está primeiramente para fazer diálogo, mostrando que se não houver diálogo, eu tenho a base militar para fazer a força. Então, essa questão dos Estados Unidos, a base militar serve como uma demonstração de força, não necessariamente a força em si. E aí a gente chega no espaço econômico dos Estados Unidos. Só para a gente ter uma noção, eu coloquei uma imagem aqui do lado que mostra o PIB dos Estados Unidos em relação ao mundo. O mundo inteiro é esse círculo, os Estados Unidos representam aproximadamente 25% de todo o PIB mundial, né? E nós temos aí a China chegando a quase os 15% do PIB mundial, e a gente vê alguns países ali, a gente consegue ver o Brasil, onde está com cerca de 3% do PIB mundial, né? Então nós temos aí a diferença entre os países, né, da predominância dos Estados Unidos em relação ao cenário econômico mundial. Então a gente sabe que os Estados Unidos são os maiores produtores e consumidores de tudo, de mercadorias, de serviços, além de serem os maiores investidores. Por terem a maior economia, eles são os responsáveis por maior investimento, apesar da China, nos últimos anos, estar galgando esse espaço também de investimento externo, ou seja, colocar dinheiro fora do seu país, né, para investir em outras regiões. Obviamente, o interesse de investir em outras regiões é para que esse dinheiro retorne, né? Não é beneficiar única e exclusivamente aquele país para onde você coloca o dinheiro. Então, uma coisa importante, né, para a gente entender é que o território dos Estados Unidos, desde aquele momento que a gente falou lá do Homestead Act, né, da expansão para o oeste, o território dos Estados Unidos sempre foi muito importante porque o seu vasto território tem muita energia, né, energia no sentido de matéria-prima, né, que propiciou o desenvolvimento industrial, principalmente naquela região do Nordeste americano das 13 colônias, né? Também os espaços amplos, né, as planícies, né, também possibilitaram a produção agropecuária, que também é uma base importante da economia dos Estados Unidos. Então a gente pode ver que o território dos Estados Unidos ajudou e foi fundamental, né, no processo de expansão dos Estados Unidos, tanto no sentido para o oeste quanto no sentido de economia, no cenário mundial. Hoje em dia, a gente sabe que os Estados Unidos também é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo e é o maior exportador de serviços do mundo. Serviços no sentido de quando você paga alguém para fazer algo que você não quer fazer, não sabe fazer e assim por diante. Então, os Estados Unidos exportam muito isso, além de serem os maiores produtores de bens de consumo, né, de bens duráveis, de bens de consumo rápido, de bens tecnológicos, entre outros. E principalmente os Estados Unidos foram se transformando ao longo das revoluções industriais, né, e modificando, né, a forma estrutural, a forma do seu espaço, e é isso que a gente vai estudar um pouquinho agora. Como é que os Estados Unidos foram se transformando ao longo das evoluções e das revoluções industriais? Primeiro, a gente precisa entender o espaço agrário também, importante, como a gente já disse, só uma pequena análise. No espaço agrário americano, como é um setor importantíssimo, né, no cenário mundial, faz muito dinheiro, né, os Estados Unidos, por terem um vasto território, climas diversificados, né, possibilita uma série de plantações. E aí o que eles fazem? Diferente dos países que são pequenos, né, desenvolvidos e pequenos, os Estados Unidos, por terem um vasto território, né, eles conseguem uma elevada eficiência na produtividade, uma constância. E por que eles fazem isso? Porque eles especializaram a produção em setores que eles chamam de belts. Belts no sentido de cinturão. Ou seja, são áreas específicas de acordo com o solo, clima, né, todas as questões que são utilizadas para produzir uma coisa, né, ou duas coisas no máximo. Ou seja, grandes quantidades de terra que são utilizadas para a produção de produtos voltados para o mercado interno e para o mercado externo também. Então, ou seja, é uma produção incessante, né, tecnizada, com muita tecnologia, com muita mão de obra técnica, né, com muita química, né, com muito agrotóxico, utilizando para quê? Para produzir, para fazer dinheiro. Então, nós podemos ver aí uma série de cinturões que a gente chama de belts específicos, áreas específicas destinadas à produção de tal produto, né? E nós temos aí trigo, leite, milho, algodão, né? A área do rancho,
do gado para corte, né, soja, culturas irrigadas, fruticultura, batata, fumo. Nós temos uma série de coisas. E o que é importante a gente lembrar aqui, e a produção de alimentos? A produção de alimentos fica restrita nas proximidades dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque grande parte dos alimentos que nós consumimos no cotidiano são alimentos que estragam rapidamente. Então é necessário estar próximo ao centro urbano para que ele consiga chegar, ir ao mercado, né, e do mercado ser vendido com velocidade. Isso acontece também em diversos outros lugares do mundo, como o caso do Brasil também, onde os nossos alimentos, a grande parte dos nossos alimentos, estão próximos da gente, né, dos grandes centros urbanos, para poder chegar mais rápido, né, e serem consumidos de maneira mais rápida também. E aí na questão industrial a gente pode notar nessa imagem 3 grandes áreas importantes que eu numerei aí, números 1, 2 e 3. Né? O primeiro, o número 1, a gente chama de Manufacturing Belt, né? O número 2 de Sunbelt, e o número 3, uma área específica que a gente pode ver através da setinha aí, que a gente chama de Vale do Silício. A gente pode perceber por essa imagem que existe uma grande diversidade, né, industrial, como a gente já disse. Os Estados Unidos é a maior potência industrial do planeta, né, produz uma série de bens, desde bens de pouco valor agregado, de baixa tecnologia, até valores de altíssimo valor agregado, de altíssima tecnologia. Os Estados Unidos é o maior produtor de bens industriais do planeta. E a gente vai analisar cada uma das áreas de acordo com as suas principais características. E aí nós vamos começar, obviamente, pelo número 1, que a gente chama de Manufacturing Belt. O Manufacturing Belt está associado ao primeiro processo de industrialização dos Estados Unidos, né? Ainda lá naquele processo de independência, né, que a gente já discutiu nas aulas anteriores. Então, gradativamente, aquele processo de formação do mercado interno, que a gente disse lá através da colônia de povoamento, né, aquilo foi formando, né, manufaturas, as manufaturas se transformaram em indústrias, né, e gradativamente essa área foi crescendo. Né? E aí, essa área que se torna, tem um boom de crescimento, né, a partir mais ou menos do final do século XIX, início do século XX, quando nós temos ali o surgimento do que a gente chama de segunda revolução industrial, né? A revolução industrial associada à produção em massa. E acontece exatamente nesta região. Por quê? Porque ali começa a ser utilizado a eletricidade, né? Ali também tem a indústria do refino e da extração de petróleo, ou seja, um novo combustível, um combustível mais fácil, né, de ser transportado que o carvão. Então toda essa área começa a ter uma produção incessante. Já era a área mais independente, mais economicamente ativa dos Estados Unidos e mais populosa dos Estados Unidos desde o processo de colonização, do processo de independência, de guerra civil, tudo aquilo que a gente já disse. Então foram surgindo indústrias, né, associadas a indústrias de mecânica, metalúrgica, siderúrgica, ou seja, indústrias de base. E, obviamente, as indústrias de base potencializam o surgimento de outras indústrias. E aí, gradativamente, essa região foi se tornando um polo industrial chamado de polo da manufatura, né, da indústria de bens de consumo, bens de produção, bens pesados, ainda nesse cenário, com alta tecnologia para os padrões momentâneos daquela época, mas para os nossos padrões atuais, né, uma tecnologia bastante atrasada. Né? Então, essa região do Nordeste americano, né, ficou tradicionalmente voltada ao mercado interno, atraiu um número muito grande de imigrantes, né, contou com a mão de obra abundante e um amplo mercado consumidor, ou seja, se produzia ali para se vender ali mesmo, e aquelas cidades iam crescendo, né, e gradativamente se tornando grandes metrópoles. É nesse cenário aí, no início do século XX, que na cidade de Detroit surge a produção automobilística, que vai ser o principal símbolo tanto da segunda revolução industrial quanto dessa região, né? Quando surge a Ford, né? Um novo modelo de produção baseado no que a gente chama de linha de montagem, né? Como a gente já viu ali no processo de análise das revoluções industriais, que a gente chama isso de Fordismo, né? E essa relação, toda essa região, né, associada a esse ritmo de produção voltado ao mercado interno, né, ficou conhecido como Manufacturing Belt. E aí, esse Manufacturing Belt, a gente está falando aí do início do século XX, né? Nós estamos aí, já passou bastante tempo desde então. Esse Manufacturing Belt sofreu diversas alterações, né? E o mundo mudou. E o Manufacturing Belt sofreu alterações. Quais foram as principais alterações? Essa participação da produção industrial dessa região diminuiu bastante. E quais são os principais motivos? Primeira questão, o envelhecimento das indústrias, a dificuldade para modernizá-las, afinal de contas, a cidade se constrói ao redor das indústrias, como é que você vai modernizar, modificar toda a cidade para modificar as indústrias? Né? Ficou caro demais se produzir nessa região, né? E aí o que acontece é que se é caro demais, fica caro demais para ser consumido, é melhor não ser feito ali. Então, gradativamente, as indústrias começaram a fugir dessas regiões.
Outra coisa importante é que algumas matérias-primas começaram a ser produzidas em outros lugares. Então você não precisava mais ter a indústria naquela localidade, né? Principalmente com a globalização, hoje em dia se compra matéria-prima do mundo inteiro. Então você não precisa mais ter uma indústria localizada aonde se produz a matéria-prima. Outro fator também que faz as indústrias começarem a sair dali. Outra coisa importante, concorrência de outros setores, né, principalmente do setor automobilístico, de outros países, né? Então você precisa expandir, modernizar a sua indústria. E outra coisa importante também é o encarecimento. Quanto mais densa essa cidade fica, mais cara vai ficando a mão de obra, né? Mais cara vai ficando a mão de obra, mais cara fica o produto, né? Então todos esses processos fizeram com que as indústrias ficassem impossibilitadas de produzirem ali. E aí, gradativamente, essas indústrias começaram a procurar outras áreas dos Estados Unidos ou até mesmo outras áreas do mundo. Afinal de contas, nós estamos no mundo globalizado. O que aconteceu foi que essas áreas industriais ficaram largadas. E por ficarem largadas, essas cidades, os redutos industriais dessas cidades, começaram a ter um novo apelido. E esse apelido, né, é uma característica que a gente chama de Rust Belt. Rust significa poeira, o cinturão da poeira, o cinturão abandonado. Mas é importante a gente lembrar que algumas das regiões centrais, as áreas comerciais dessas grandes cidades, né, ainda são extremamente importantes. Afinal de contas, o produto pode não ser produzido mais ali, mas ele é bastante vendido ali e o setor de serviços que se montou em volta desse produto também se transformou ao longo das décadas que passaram desde a segunda Revolução Industrial até o presente momento. A segunda região que a gente analisa lá, a gente viu, compreende ali uma faixa ali, né, na parte sul, com pequenas manchas mais densas, né, que vai desde a Flórida, né, na costa leste, até a Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, né? Essa região está associada principalmente à Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos começaram por causa daquele processo do Manufacturing Belt e também por causa de uma tentativa de você colocar mais investimentos na costa oeste, no intuito de você fortalecer a ocupação da costa pacífica, ou seja, da costa do Pacífico, do Oceano Pacífico, também porque no cenário dos anos 60 em diante, os maiores concorrentes dos Estados Unidos, né, que estão surgindo são países asiáticos, então é importante você solidificar sua presença na parte da costa oeste dos Estados Unidos, principalmente para concorrer com China e Japão, que estão surgindo fortemente. Então, outra questão importante é que vão se descobrindo petróleo na parte sul do Texas, né? Vão se descobrindo e a indústria aeroespacial no cenário de Guerra Fria se desenvolve na Flórida. Então, os investimentos começam a vir mais ao sul, né? Basicamente, essas regiões, né, essas pequenas manchas que a gente vê por toda a região Sunbelt, que está associada, obviamente, à região da Costa do Sol, onde se recebe mais sol por causa de uma questão de latitude, né? Começa a surgir várias empresas associadas à Revolução Industrial que estava ocorrendo naquele momento, que é a terceira Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, Científica, Informacional, ou seja, setores associados à tecnologia de ponta, microeletrônica, biotecnologia, indústria aeroespacial, comunicação, são as indústrias que vão surgir nessa região. Muito diferente das indústrias associadas à segunda Revolução Industrial, lá do Manufacturing Belt, que hoje em dia a gente chama de Rust Belt. E aí é importante lembrar que dentro desse Sunbelt existe uma região específica, né, ali dentro da Califórnia, ou seja, na costa oeste, na Baía de São Francisco, que a gente chama, que é uma região específica que é extremamente importante e vale ser analisada de forma específica, que a gente chama de Vale do Silício. O Vale do Silício, né, que está marcado aí basicamente por essa estrelinha aí na costa, né, oeste dos Estados Unidos, dentro da Califórnia, na Baía de São Francisco, né, ela é chamada assim de silício porque silício é o principal material usado para o funcionamento de diversos tipos de eletrônicos. Ou seja, essa região é uma região que é conhecida por produzir indústrias e empresas do ramo da eletrônica. Então foi o berço de que tipo de indústria aí? A gente pode ver Apple, Google, Facebook, né, eBay, Yahoo, HP, Electronic Arts, entre tantas outras surgiram nessa região. E surgiram nessa região por quê? Porque essas grandes corporações foram beneficiadas pela mão de obra qualificada, gerada pelas universidades, centros de pesquisa, né, associadas a um novo setor, o setor da eletrônica, das redes sociais, da internet. Ou seja, esse Vale do Silício é como se fosse, né, são 4 grandes cidades próximas umas às outras que vivem, né, e são o centro, talvez, desse setor econômico que é associado à comunicação, que vai
que gere toda a internet, né? Ou seja, está toda associada à nossa vida. Algumas das principais indústrias do planeta estão ali, surgem ali, né, através de estudantes, de cientistas do ramo da eletrônica, das redes sociais, das redes dos computadores e assim por diante, como, por exemplo, o Google, Facebook, entre outros. E aí, para a gente entender também, como a gente já falou dessas 3 regiões, a gente pode perceber que no espaço urbano dos Estados Unidos, ou seja, as concentrações populacionais que a gente já viu nas aulas anteriores, também estão associadas à ideia das evoluções associadas às revoluções industriais. A gente pode ver aí que os Estados Unidos é um país que tem uma população mal distribuída, né, e concentrada em 3 grandes regiões. A gente pode ver aí 2 grandes regiões associadas ainda àquele Manufacturing Belt e Rust Belt, né, que é a região de Nova York e a região da Grande Chicago. A gente pode ver aí Grande Chicago nos lagos, assim, nessa parte central ao norte, né, nas 13 colônias, aquelas 13 colônias, a região de Nova York está associado não mais à industrialização, mas ao setor de serviços e comércio, e a atual área de expansão que mais cresce nos Estados Unidos é a região de Los Angeles, que a gente pode ver aqui na costa oeste, que a gente acabou de falar, porque é ali que está grande parte das indústrias associadas à eletrônica, ao Sun Belt e também ao Vale do Silício, como a gente pode perceber. Então são as grandes concentrações. Além disso, nós temos aí algumas grandes cidades no Texas, né, como Dallas e Houston, algumas grandes cidades na Flórida, entre outras cidades ali espalhadas pelo centro dos Estados Unidos, geralmente associados a algum tipo de produção específica, ou industrial, ou agropecuária. E aí vamos falar também um pouquinho do Canadá, né? O Canadá, como a gente já viu naquela primeira imagem, né, o Canadá tem uma economia menos pungente, menos importante dentro do cenário mundial, porque o PIB é menor, né, porque a população é menor, porque a produção é menor, né, e a gente precisa entender a indústria do Canadá a partir de seu desenvolvimento. Então a indústria do Canadá está associada ali à Primeira Guerra Mundial, né, principalmente em relação ao envolvimento da Grã-Bretanha no conflito. Lembrando que o Canadá tem uma relação com a Grã-Bretanha, né, muito próxima, afinal de contas, ainda é uma monarquia constitucional. Então, quando a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, o Reino Unido, entra, né, no conflito da Primeira Guerra Mundial e depois também na Segunda Guerra Mundial, o Canadá perde muito dos seus comércios, né, da relação comercial que tinha com eles. Afinal de contas, eles estão preocupados em vencer a guerra, em sobreviver à guerra. Então, como os ingleses eram os principais fornecedores de produtos industrializados para o Canadá, a guerra e as exportações são interrompidas. Então, graças a isso, os Estados Unidos assumem esse papel, né, nas relações comerciais. Então, vários investimentos americanos começam a surgir no Canadá por vários motivos, também fazem parte daquela questão da doutrina que a gente disse que os Estados Unidos querem ampliar os seus domínios sobre a América. O Canadá, apesar de não sofrer tanto quanto a América Latina por causa das questões culturais mais próximas, por causa das questões associadas ao desenvolvimento econômico mais próximo, o Canadá também, né, depende muito dos Estados Unidos, e isso se dá principalmente pelo fato do processo de industrialização ter sido iniciado com investimentos americanos, né? E gradativamente os Estados Unidos vão tomando frente em relação aos ingleses no cenário de produção e investimento no Canadá. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, né, esse cenário de associação e aproximação Estados Unidos e Canadá se acentua principalmente através do tratado que a gente chama de NAFTA. E aí eu trouxe um quadrinho importante para a gente entender o que é o NAFTA. O NAFTA é um acordo de livre comércio da América do Norte, que faz parte dos Estados Unidos, Canadá e México. O principal objetivo é eliminar tarifas, né, alfandegárias, ou seja, tarifas de fronteira, entre os países membros para facilitar as transações comerciais. E, obviamente, isso é muito importante porque dinamiza, leva mais produtos para um lugar, leva mais produtos para o outro. Só que o maior produtor é aquele que mais vende. E, então, para o maior produtor é sempre mais importante. Então, os Estados Unidos se beneficiaram muito com isso. Ou seja, os Estados Unidos conseguiram fazer com que Canadá e México aceitassem o NAFTA, faz parte também daquela questão da tentativa dos Estados Unidos de se fazer presente através de acordos comerciais. Se não funcionar, vai através da força. Então, o Canadá, através do NAFTA, tem muito a região comercial, os produtos circulam na fronteira de forma muito abundante. E isso está associado também àquela questão que a gente viu de proximidade. E a gente pode ver exatamente isso aqui, né? A gente consegue ver como as regiões industriais canadenses, por causa também da questão populacional, por causa do frio também, das questões climáticas, está muito mais próxima dos Estados Unidos. Mas está mais próxima dos Estados Unidos por quê? Porque o surgimento dessas indústrias
teve papel forte dos investimentos americanos. Portanto, essas indústrias precisavam estar próximas dos Estados Unidos, tanto para a questão de troca cultural, né, troca comercial, né, quanto também para a questão de que um produto precisa ser mandado, né, quanto maior for a distância que esse produto tem que percorrer para chegar até o seu destino, né, mais caro ele vai ficar. Então, estar próximo do maior mercado consumidor também é importante. E a gente pode ver aí as indústrias, né, distribuídas por toda a fronteira, principalmente na Baía, do que a gente chama dos Grandes Lagos ali, onde está também a proximidade com Chicago, e no Rio São Lourenço, onde está a proximidade com a outra região importante dos Estados Unidos, que é a região de Nova York. Então nós temos aí uma proximidade das indústrias canadenses muito próximas às duas grandes megalópolis americanas, aquela megalópole associada a Chicago e a megalópole associada a Nova York, né? E nós temos também uma área industrial associada ali no outro lado do Canadá, né? Está muito associada à cidade de Seattle também, né? Uma cidade importante e grande dos Estados Unidos. E a gente pode ver também que, além das questões industriais, o Canadá tem uma preponderância, uma importância muito grande em 3 questões importantes. Primeira coisa, mineração. O Canadá é o maior minerador do mundo. Isso se dá por causa do seu vasto território, né? E da riqueza mineral que existe dentro desse território, que é explorada, né, de forma econômica pelo Canadá, o que gera muitos recursos. Outra coisa importante também, devido a uma grande quantidade de floresta nativa, né, que a gente chama, né, o Canadá também é um grande explorador de madeira e papel, celulose. Mas uma coisa importante relembrar, apesar do Canadá ser um grande produtor de madeira e papel, né, através da celulose, o Canadá também é um dos grandes defensores do desenvolvimento sustentável. Portanto, grande parte dessa madeira e do papel, né, vindo dela está associado a áreas de florestamento e reflorestamento. Portanto, o Canadá é extremamente consciente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as diferenças econômicas, o processo de evolução, principalmente dos Estados Unidos, e as diferenças entre as principais regiões e a relação de cada uma delas com a segunda Revolução Industrial e com a terceira Revolução Industrial. Bom, até mais